Nós vamos falar agora continuamos com o abuso infantil. Nós vamos falar agora para vocês pais de como você pode orientar o seu filho, né, para que ela possa se proteger de abusos. Porque é importante nós adultos estarmos atentos, mas igualmente importante é dar condições aos nossos filhos de perceberem essas situações, de saber reagir e lidar com elas, né? Então o conhecimento é essencial para que o seu filho identifique e não fique à mercê de situações sem saber o que agir, o que fazer, sendo ferido, né, de alguma forma. Então, no que diz respeito ao abuso, né, aquelas crianças que não conseguem falar, não conseguem mostrar, que é o que acontece na grande maioria. Numa entrevista à BBC do Brasil, a nadadora Joana Maranhão foi vítima de abuso na infância. Ela defendeu que a educação sexual é mais importante do que a caça a pedófilos no combate à violência sexual contra a criança, no que eu concordo plenamente. No Brasil, esse é um tema considerado tabu e restrito para adultos. Por isso, né, poucas escolas adotam um programa específico para tratar de questões como abuso sexual, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, né, diversidade sexual e uma série de outras coisas. No entanto, já existem correntes de pensamento que defendem o ensino da educação sexual para crianças nas escolas, justamente com o objetivo de ajudar a evitar esses problemas no futuro. Então, o ter consciência, o saber, é uma coisa extremamente importante, é uma defesa, é uma proteção. Quando a criança já sabe alguma coisa de educação sexual, ela aprende a lidar com o que está acontecendo e fica preparada para isso, diz a educadora sexual Marilena Vilela, do Instituto Kaplan, que promove a capacitação de professores nesta área. Eles estão prontos para lidar com qualquer situação. Já a criança preparada, a criança não preparada, ela se torna um alvo muito mais fácil para abuso. A descoberta sexual começa na infância. Se você não trabalha isso, você exclui a sexualidade da criança. E a sexualidade é uma coisa que faz parte da natureza humana, né, de tudo aquilo que a gente vivencia e de preferência de uma forma saudável. E a informação, neste caso, é essencial para o seu filho, por mais que esse seja um assunto delicado, que incomoda, mas é necessário. Nós não podemos deixar, nossa, eu devia. O devia a gente já foi, né? A criança já sofreu, as consequências já estão aí. Existem ONGs e institutos que oferecem atividades para criança, treinamentos de professores sobre educação sexual. A própria Unesco, né, lançou uma cartilha mundial em 2010 com uma orientação técnica internacional sobre educação em sexualidade para ser usado como base nas escolas de todo o mundo, né? A BBC Brasil consultou especialistas e preparou uma lista com estratégias que podem ser adotadas para ensinar a educação sexual às crianças. Número 1. Reconhecimento do corpo. Diferença entre meninos e meninas. A primeira coisa que pode ser ensinada à criança é o reconhecimento do próprio corpo e as diferenças entre o sexo feminino e o masculino, né? Passamos para as crianças a ideia de que o corpo de meninas e meninos são diferentes e a partir daí se trabalha a questão do respeito, né? Os estudiosos falam que na hora que ela perceber que não está sendo respeitada, significa que é para parar ali, na hora, né? Para os estudiosos, o tema é um forte tabu para muitos pais. Quando eles sabem que os professores estão falando algo para os filhos sobre sexo, né? Eles já acham que os filhos vão começar a transar, a ter uma ideia diferente daquilo que na realidade é e ficam preocupados, né? Há uma grande resistência por parte dos pais, o que é compreensível, mas que neste momento nós não podemos mais compreender isso, né? O reconhecimento do corpo não vai fazer nenhum mal para as crianças.
Pelo contrário, só vai fortalecê-las, né? Na cartilha da Unesco diz que pesquisas de todo o mundo indicam claramente que a educação sexual raramente leva a um início sexual precoce. A educação sexual pode levar a um comportamento sexual mais tardio, mais responsável, ou pode não ter nenhum impacto discernível sobre o comportamento sexual, né? Enfim, é um documento maravilhoso que deve ser estudado. Nesse documento ainda se afirma que é importante também ensinar a criança a cuidar do seu corpo. O objetivo é fazer essa criança se tornar uma pessoa autônoma, né, nesses cuidados. Quanto menos ela precisar de alguém que a limpe, que a lave, menos exposta ela vai estar e mais autonomia ela vai ter. 2. O que pode e o que não pode. Partes do corpo que são públicas e outras que são privadas. Isso é extremamente importante. Essa questão é essencial. Informar, a outra questão importante também é explicar para a criança quais as partes do corpo, né? Falar a respeito disso e que precisam ser respeitadas. Isso pode, isso não pode. Elas têm que entender esse conceito, né? Entender que essas partes privadas do corpo as pessoas não podem tocar, né? Isso é uma coisa que tem que ser claro. Aqui pode, aqui não pode, aqui não pode. Vítima de abusos, geralmente as consequências disso, né, na vida da criança, da pessoa, são assim devastadoras, destruidoras, e é por isso que nós pais temos que deixar de ser hipócritas, porque a gente sabe que isso existe, que está aí, e que uma forma de nós defendermos os nossos filhos é a educação sexual. A gente tem que explicar, eles têm que saber o que pode e o que não pode, né? A não ser que seja, por exemplo, um médico, ou pelo pai e pela mãe, por causa de algum exame, alguma coisa assim. Então existem as situações que se considera que possam ser tocados e outras não. Até um joguinho, um ping-pong, que eu faço com as crianças mostrando mão aqui pode, mão aqui não pode. E tem vezes que tem menino que confunde, que acha que pode. Tem como ser de uma forma lúdica, né? Claro que você não vai explicar isso para a criança como você falaria com um adulto, mas ao mesmo tempo com muita seriedade. 3. A criança tem que saber, o dono do seu corpo é você. Além de ensinar o reconhecimento do corpo à criança, é preciso também passar para ela a ideia de que aquele corpo tem um dono, o corpo é seu, né? Ninguém pode tocá-lo sem a sua permissão. Isso é muito importante. Estabelecer uma comunicação direta com as crianças, logo cedo, sobre as partes privadas do corpo, usando os nomes corretos, né, para as genitais, vai ajudar a criança a entender o que é permitido para adultos que estejam em contato com eles, que isso também é importante, e vai ajudar a identificar comportamentos abusivos, né? Então essa cartilha que foi elaborada pelo Conselho da Europa para a Defesa dos Direitos Humanos sobre esse tema é muito legal. Eu sugiro que vocês leiam, porque é bem ilustrativa, orienta muito, né? Existe muita coisa, gente, muita coisa, mas é essencial a criança saber a diferença, saber o que pode, o que não pode e em que situações. Elas precisam entender também o funcionamento desse corpo, que ele tem sensibilidade, tem sensações, que essas sensações podem ser gostosas, mas que também podem não ser. Vale para qualquer parte do corpo. Carinho é uma coisa que a gente só recebe quando quiser, afirmam os estudos. Quarta coisa, estratégia. Não gostou? Conte para alguém de confiança. Outra medida de proteção contra o abuso é conscientizar as crianças de que, caso alguém faça alguma coisa que elas não gostem, é preciso contar isso para alguém que ela confie, né? Vá embora, saia de perto, conte. Essa é uma das estratégias que devem ser ensinadas para que elas estejam preparadas a dizer não a contatos físicos que elas julgarem inapropriados e para fugir de situações que elas não se sintam seguras.
Além disso, elas precisam contar o que aconteceu a um adulto de sua confiança. Sempre estimule o seu filho a contar, a falar. Não julgue, não reaja, que é para que ele se sinta seguro de chegar para você e falar e não ter medo da sua relação. As crianças tendem a se calar diante de abuso e quando falam, muitas vezes são desacreditadas pelos familiares, né? Muitas vezes o abusador da criança é alguém próximo, da família até. E sendo assim, é importante também que os adultos próximos estejam preparados para ouvir o que a criança tem a dizer e não desacreditá-la logo de cara. Este é um trabalho ainda mais complicado, né? Com o adulto. Ele precisa dar ouvidos à criança. Se seu filho verbalizou alguma coisa, dê ouvido, porque geralmente o abuso é com uma pessoa próxima. A reação dos pais normalmente é: não seja mal educado, deixa a criança, gente. Se ela não quer, ela não quer. O adulto precisa estar atento à mudança de comportamento da criança e quando ela fizer uma queixa, investigar, em vez de desacreditá-la. Sempre tem que investigar. Não tem acordo neste assunto, né? Não dá para correr riscos, porque as consequências são muito graves. Então é isso que nós temos para falar para vocês. Mais uma vez eu falo, vamos incentivar, vamos atrás. Educação sexual nas escolas é importantíssimo, é uma proteção para o seu filho. Não seja ignorante, abra sua mente, dê a seus filhos condições de estarem protegidos dessas situações que estão aí no mundo lá fora. Nós estamos aqui, nós e a nossa equipe, para você que viveu algum tipo de situação dessa, aquilo que nós pudermos fazer para que a sua vida seja melhor, conte conosco. Um beijo no seu coração, 40 minutos de reiki para vocês, se inscrevam no nosso canal. Tamo junto!